Continuando, então, com o nosso encontro, convidamos para proferir a última palestra desta manhã o doutor Luiz Carlos Menezes, que irá abordar o tema Educação Continuada, Desenvolvimento de Competências. Luiz Carlos Menezes é doutor em Física pela Universitat Regensburg, professor sênior do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e orientador do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo. Ainda é membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, do Conselho Técnico-Científico da CAPES-MEC para Educação Básica e consultor da Unesco. Coordenador da elaboração de componentes curriculares de ciências aplicadas, SESI, Unesco e SEDAC. Membro do Conselho do Prêmio Jabuti de Literatura, junto à Câmara Brasileira do Livro. Principais focos de trabalho em educação, currículo da educação básica, formação de professores e ensino de ciências. Discuta essa descrição do currículo, dá até canseira, né? E esses conselhos todos, às vezes, são realmente cansativos, que alguns deles são interessantes, às vezes fica uma coisa burocrática. Eu gosto mesmo de visitar escolas. Passo semanas sem visitar uma escola, especialmente escola pública. Convivo muito bem com crianças e aprendo muito com elas. E acho que a gente ser capaz de aprender com as crianças talvez seja a parte mais importante do nosso trabalho como professor. Crianças e jovens. A profissão de professor, eu acho que ela tem sido mal compreendida. E, por isso, a formação do professor tem sido tragicamente mal conduzida. Professores, pilotos, médicos, são gente de quem a vida humana depende. Muitas vidas humanas dependem da habilidade, da competência de um piloto, de um médico ou de um professor. Quando a gente fala de criança, tem que falar mais professor. Os professores são exceção quando a gente lida com criança. E, no entanto, e não é só questão de salário, que médico e piloto ganha mais que professora. É questão das competências que se desenvolvem na formação dos professores. Às vezes, numa faculdade, vai dar aula disso ou daquilo para uma professora que vai lidar com criança, gente que não lida com criança desde o tempo que era criança e estava na escola. Porque não visita mais a escola, não conhece a realidade escolar e, portanto, a formação inicial nesse país tem sido tragicamente mal conduzida. Imagina que nós entraríamos num avião em que o piloto aprendeu a ser piloto sentadinho numa aula de pilotagem, sem nunca ter pilotado um avião. Ou deixaríamos nós uma criança nossa com um médico que aprendeu medicina sentado, tendo aula de medicina, nunca tendo, de fato, atendido pacientes ou feito uma cirurgia com supervisão. Pilotos, médicos e professoras só são o que são depois de exercer de fato a profissão. No entanto, nós fazemos a formação inicial sem nunca ter havido uma regência de turma real supervisionada. E eu falo isso com conhecimento de causa porque eu formo professores há umas 4 décadas, pelo menos. Minha função na universidade é formar professores. E a maior parte das aulas que esses futuros professores têm, eles estão aprendendo a ser aluno, não a ser professor. Porque eles não conduzem, de fato, trabalhos e não exercem a sua profissão.
Isso poderia mudar? Poderia. Eu estou falando inicialmente de formação iniciada. Depois vou discutir a formação continuada, que é onde a gente vai corrigir os graves erros da formação inicial, as falhas da formação inicial. Eu não sei direito como é que a gente vai fazer isso, porque uma coisa é você fazer teoricamente, falar em abstrato, outra coisa é você lidar com uma particular escola real e pôr essas coisas em prática. Talvez eu pudesse dizer como é que eu conduzo minhas aulas na universidade. Eu nem sei como é que para mim, uma palestra é uma conversa. É uma gostosa conversa, eu me sinto aqui entre amigos. Eu tenho vivido muito a educação em Santa Catarina. Aqui na plateia temos alguns amigos com quem nós tivemos longo convívio, e, portanto, eu vou conversar com vocês como a gente conversa com amigos. Aliás, eu assisti o fim da conversa da pessoa que estava falando sobre Google aqui, e me lembrei de um incidente, porque quando a gente fala em criança hoje, aprender com criança, dá a impressão que é modo de dizer, né? Eu tenho um neto que completou há pouco tempo, em janeiro, completou 6 anos. Há 5 anos atrás, quando ele tinha 1 ano e pouquinho, ele estava começando a andar. Começando a andar e começando a falar. Andando com dificuldades, e pela fresta da porta da parte íntima, ele viu o computador na biblioteca. Olhou para mim e falou, Nemo. Sabia lá o que era Nemo, tá certo? Mas como ele olhou para o computador, eu fui até perto do computador, meio antiguinho o computador ainda. Ele disse de novo, Nemo. Eu falei, pô, moleque, eu não sei o que é Nemo. Ele falou, Google. Eu falei, Google, eu sei o que é, tá certo? Entrei no Google, digitei Nemo, apareceu um peixe esquisito, meio torto. Imprimi aquilo para ele, ele guardou aquilo como um troféu durante semanas no carro do pai dele, e consegui que esse velho me entendesse. Tá certo? Quer dizer, uma criança de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, orienta um velho que já naquela época já tinha mais de 60, entendeu que ele não tinha frases, porque ele não falava direito ainda, só sabia palavras, mas sabia de um site de busca. É nesse mundo que nós estamos, e é preciso que nós aprendamos a trabalhar com crianças nesse mundo. Tá certo? Que conta para um velho, olha, cara, tem um site de busca que você vai entender o que eu estou te dizendo. Há 1 ano atrás, quando ele já tinha 5, nós estávamos conversando sobre aquele avião que tinha acabado de sumir, lembra? O avião caiu, nunca mais acharam e tal, né? Ele estava no cantinho da sala brincando de carrinho lá. E ele ouviu a conversa, largou o carrinho, entrou entre os adultos e disse, ele não pode ter caído nas fossas abissais? O que o moleque sabe de fossas abissais? Aí eu descobri que ele deve ter visto um programa na TV que tinha um personagem que veio da atrás das fossas abissais, eu não sei que personagem é esse, deve ser outro Nemo na vida, mas ele introjetou que há, na orografia interna dos oceanos, buracos profundos. Não acharam, se acharem o avião nas fossas abissais, eu vou exigir os direitos da hipótese desse moleque, né, que agora tem 6. E não é gênio nenhum, está começando a se alfabetizar agora. Então. Eu estou trazendo essas coisas junto das minhas considerações sobre a formação inicial de professores, para um pouco ambientar mesmo a nossa conversa. Quer dizer, nós pensarmos junto no desafio, aqui, sobretudo, há gestores nessa sala, né? Há professoras também e tal, mas, sobretudo, gestores, no desafio que é a formação continuada de professoras e professores que tiveram uma formação inicial muito deficiente, muito distante da realidade escolar. E, portanto, a formação continuada tem uma dimensão que não pode ser subestimada. Não pode ser subestimada. O verdadeiro lugar de formação de professores é a escola. É a escola. Onde é que você forma um atleta?
É no campo, ou na piscina, onde quer que ele vai fazer. Onde é que você forma o piloto? É pilotando. Onde é que você forma o médico? É no hospital e na clínica. O professor se forma na escola. E, lamentavelmente, a formação inicial se faz longe da escola. Portanto, a formação de professor vai ser feita na dita formação continuada, que, aliás, precisa ser continuada mesmo. Essa ideia de que, uma vez cada 2 anos, vai lá ter um cursinho de 30 horas, isso é formação em soluços, não é formação continuada, tá certo? Tem que ser continuada mesmo, tem que ser a cada dia, a cada semana, e diante das necessidades que forem apresentadas em cada escola. Se você está no Fundamental 2, o momento mais importante, a meu ver, para diagnosticar a necessidade da formação continuada, é o conselho de classe. No conselho de classe, às vezes você tem uma criança que, por diferentes razões, está, por assim dizer, indo mal em diferentes componentes curriculares, em diferentes disciplinas. Ora, talvez você tenha um diagnóstico e precisa ver uma atenção especial a essa criança, né? Pode ser uma criança, às vezes, um pouco apática, pode ter algum problema afetivo em casa, precisa ser acolhida nesse problema. Mas, às vezes, você tem todas as crianças indo mal num certo componente. O problema de quem? Tá certo? Aí quem precisa de uma atenção especial, e não é puxão de orelha, não, atenção especial, é quem está conduzindo aquele componente. E como é que vai dar essa atenção? O que é essa formação inicial, essa formação continuada naquele momento? Ou seja, o diagnóstico é uma coisa que tem que fazer. Às vezes a gente fala, mas não pratica, né? Faz uns 3 anos que eu não faço o exame de rotina. Precisaria fazer, né? Minha adolescência já começou a passar e tal. Então, eu devia fazer. Então, para que serve a avaliação? Para a gente identificar necessidades e coisas, tá certo? Então, tem alguns medicamentos que a gente toma rotineiramente, porque já tem um diagnóstico continuado, né? Eu tomo um complemento alimentar toda manhã, há muitos anos, mas eu precisaria verificar. Então, estou dizendo, tem coisa que eu não pratico. Agora, visitar a escola, olhar como elas funcionam, aprender com a escola, e isso eu pratico. E tenho aprendido muito com a escola, tenho lições sobre a escola muito importantes. O que pode e deve ser a condução das nossas escolas e das nossas classes? Tem que ser espaço de fazeres, de atividades das crianças e dos jovens. E aí eu queria discutir um pouquinho, vocês já ouviram falar sobre isso, hoje discutir a ideia de currículo. Entre os vícios da educação brasileira, há um que talvez seja o mais grave de todos, que é tomar currículo como lista de pontos, currículo como índice de livro, currículo como a lista do discurso de quem ensina. Currículo não é isso. Currículo vem de correre, de percurso. Percurso de quem? Percurso das atividades de quem aprende. Não me digam o que é que as crianças vão saber, me digam o que é que elas vão fazer. Se você disser o que elas vão fazer na escola de Guará, essa escola tem, de fato, uma percepção do currículo. Se disser que coisas elas vão saber, eu desconfio, porque a gente só sabe, só aprende o que faz, não o que ouve dizer. Né? Se formação fosse informação, estava tudo aqui. Né? Qualquer menos o ticket do almoço. Né? Qualquer celular, tablet e qualquer coisa tem todas as informações do mundo. Tem as últimas fotos feitas, ou os últimos registros feitos por um telescópio em órbita de uma protogaláxia de bilhões de anos-luz de nós. Quer dizer, a fronteira está tudo ali. Então, a escola que pretender simplesmente informar já perdeu a batalha para qualquer forma de comunicação. Formar é fazer atividades pelas quais a gente aprende. E aprende que coisas?
aprende a se informar, por exemplo, aprende a conviver, aprende a gostar de si mesmo e dos demais, aprende a graça da diversidade humana, aprende que aquele moleque tímido e tal, não sei o quê, pode ser muito importante, porque no seu recolhimento, na sua coisa, ele pode ser alguém de valores, de percepção, etc. E que aquele agitado que corre para lá, para cá, também pode ser importante, porque no seu jeito, no seu agito, ele é o cara que faz a comunicação, põe as pessoas em contato e aprende, portanto, que a diversidade humana, que vai do mais tímido ao mais agitado, tem que ser aprendida desse jeito, não por preconceitos. Isso tudo a gente pode aprender numa sala de aula ou desaprender, dependendo de como a sala de aula é conduzida. Se a gente pensa o professor como um técnico, vamos fazer uma metáfora, um técnico de futebol, ou um maestro, ele trabalha com o coletivo como uma equipe múltipla de muitos valores diferentes, de muitas atitudes diferentes. E aprender a respeitar a variedade humana, a conviver com a variedade humana, é uma coisa, já que estamos falando de competências, que era uma das coisas do título da fala que me sugeriram aqui, é uma das competências mais importantes que a gente pode aprender. Aprender a conviver com o diferente. E não a pretender ter todo mundo igual. Talvez a gente pudesse já começar com uma coisa que podia ser uma frase final, que é assim: nós precisamos ter uma escola que não selecione alguns, mas que promova todos. Que não nivele por qualquer critério, mas valorize a diferença. E que não domestique para a obediência, mas emancipe para a participação. Então, pretender todo mundo quieto, perfilado e tal, blá, 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 tá certo? É a contramão do que a educação precisaria ser. O meu modelo de boa educação é a boa educação infantil. Eu dou aula na pós-graduação, dou aula no 4º ano da universidade. Esse ano vou dar um curso no 4º ano da Universidade de São Paulo. Um curso de física. Quando a aula está boa, ela fica com cara de educação infantil. Eu estou falando do 4º ano de física da Universidade de São Paulo. O que é uma boa aula? É gente animada, conversando, trocando ideias, e não quietinho olhando para a minha cara ou para o quadro que eu estou escrevendo. Isso é o contrário do que é a maior parte das aulas na universidade, onde se formam professores, é gente quieta escutando um cara de costa escrevendo no quadro. O que é um anacronismo. Não precisa. Agora, se eu formo professores, então, mais ainda, eu tenho que dar o protagonismo para eles. Tá certo? Na melhor das hipóteses, eu tenho que ser o diretor de cena, e não o protagonista. Eles têm que ser o protagonista. Mas, como eu estou formando professores, eu quero que os alunos deles sejam protagonistas, e, portanto, eles têm que ser o diretor de cena. O meu papel é outro. É ser, numa metáfora cinematográfica, o produtor. Né? O produtor do filme pode escolher o enredo, tá certo? Até os personagens dessa ou daquela cena, mas ele não é nem diretor de cena, nem protagonista. Então, a minha atitude como formador de professores é a atitude do produtor. O trabalho maior tem que ser feito antes de começar o curso, que é planejar a coisa e planejar com liberdade para que eles possam criar ao longo da... esse curso que eu vou começar agora, em agosto, né? Segundo semestre, eu vou dar as 2 ou 3 primeiras aulas. As próximas vão ser dadas pelos meus alunos. Em grupos, eles trabalham 2, 3 semanas preparando 1 ou 2 horas de aula. São grandes aulas,
baixam coisa na internet e tal, é muito animado, são aplaudidos. E como é que eles são avaliados? Pela provinha que fizeram comigo? A prova é um dos elementos. Eles são avaliados pela qualidade das aulas que eles deram para os seus colegas. E são avaliados pelos seus colegas que também aprendem a avaliar. Eu estou formando professores, não estou formando alunos. Agora, lamentavelmente, isso é raro. Porque é professor escrevendo, levando prova para casa com lápis vermelho, tá certo? Você forma aluno, não forma professor, tá certo? E as aulas podem e devem ser aulas participativas. Então, não é com a aula de 3 alunos, parece um jogral, né? Aí passa. Isso não interessa. Quer dizer, eles são aulas de 1 hora e meia, eles têm 15 ou 20 minutos para exposição. As outras coisas são atividades dos seus colegas promovidas por eles. Uma semana antes da aula que eles darão, eles entregam por escrito uma questão para os seus colegas, uma questão estimulante que vai ser discutida e debatida em sala de aula. Claro, inicialmente eu quero que isso aconteça desse jeito, mas não acontece desse jeito, porque já eles abram ou o Moodle ou o Google Drive e põem tanto o meu programa do curso, como os livros que eu adoto, eles já fazem, já digitam, já escaneiam e põem tudo no ambiente virtual. E eu fico como tonto, porque eles são muito mais rápidos que eu nesse treco, assim que é a vida, tá certo? Então, num curso vivo, os jovens assumem o protagonismo, te passam na frente, te deixam para trás, e você não tem que ficar infeliz com isso, tem que gostar que isso aconteça. Quer saber? Isso pode acontecer também com crianças. Eu estou dizendo isso para dizer, eu sou professor na universidade, mas a boa aula, para mim, fica com cara de aula de educação infantil. Por quê? Porque nós fomos adestrados para ficar quieto, mas se deixar, a gente se vira, tá certo? Jovem ou criança. E uma boa aula é a aula da participação. É claro que eu gosto dessas tecnologias todas, de projeção e tal, e meus alunos usam isso muito. Mas eu acho que a gente precisa pensar a aula como um espaço também de movimento físico, toque, presença, não só virtual. Quer dizer, a aula é um momento de se estar junto. Né? E estar junto não é estar junto olhando uma outra coisa, é estar junto um olhando para o outro, trocando, conversando, etc. E, portanto, quando eu tenho 35, 40 alunos, eu crio grupos de trabalho que precisam, em parte da aula, trabalhar junto, dialogar, falar, porque, de novo, voltando para as competências. Se entre as competências que eu quero que os alunos tenham, esteja a competência de se comunicar, eles precisam se comunicar. E se eu tenho 40, não dá para 40 se comunicar ao mesmo tempo. É preciso criar grupos de trabalho, por afinidade, por morar perto, por qualquer razão, eles criam um grupo, que aquelas panelinhas, elas, como na educação infantil, você tem os grupos dos amiguinhos que querem estar perto. Aliás, já surgiu muito namoro nas minhas aulas. Porque, claro, as pessoas ficam quietas, que estabelecem afinidade, porque não amor, né? Teve até casamento, uns 2 ou 3. Eu dou aula há muitos anos, né? Então, essa possibilidade de transformar uma aula num momento que é um momento de trocas conceituais, afetivas, isso é ser capaz de conduzir uma boa aula. Essa competência tem que ser desenvolvida entre os professores, porque eles não foram formados desse jeito. O professor foi formado para passividade, não para ação, e, portanto, ele pretende o seu aluno passivo e não ativo. Né? O cala-boca, aliás, nem toda aula de educação infantil é uma boa aula, diga-se de passagem. Eu tive uma época, uma muito boa cozinheira, a Elisaete, já aposentada há vários anos, e ela me contou, a netinha dela tinha tido as primeiras aulas na escola. E a netinha chegou em casa,
perfilou as bonecas todas e dizia, cala a boca, fica quieta. Você imagina a aula que ela teve, tá certo? Para produzir esse tipo de atitude diante das bonecas. Né? Então, é possível, sim, conduzir uma aula na pós-graduação ou no 4º ano do Instituto de Física como uma educação infantil, e é possível também vice-versa, perfilar a criança e querer que fique quieta. Então, essa competência tem que ser desenvolvida, e há professoras e professores que não têm essa competência. E, portanto, veja, a criança ativa, a criança falando, brincando, correndo, ela não é uma criança que não está, aspas, prestando atenção, aprendendo. Ela pode estar aprendendo se essas ações foram ações coerentes com o que você quer que ela aprenda. Escola é necessariamente espaço de conflito. E nós não teremos que não gostar de conflito. O conflito não significa desrespeito, conflito não significa violência, conflito significa divergência, olhares diferentes sobre a mesma coisa ou propostas diferentes para o que fazer em cada instante. Uma das competências importantes do professor, e também não aprendida na formação inicial, é administrar conflitos. Você tem uma opção de gente, você tem gente diferente. Né? E ser diferente é bonito, é gostoso. Eu vejo o jeito de vocês duas se vestirem. Tá certo? Você tem um cabelo castanho com como é que chama isso? Com mechas e tal, e uma blusa com umas ilustrações. Né? Você tem um cabelo louro e uma blusa lisa. Tal. São duas opções completamente diferentes e ambas muito bonitas. Então, você ser capaz de olhar diferente. Às vezes você, no jeito de vestir, né, a sua camisa, né, branca, lisa, eu vejo uma pessoa relativamente austera. Austera na atitude de se vestir. A gente diz alguma coisa com a roupa da gente. Então, você pode se vestir meio de qualquer jeito. Esse meio de qualquer jeito é dizer uma certa coisa também. Tá certo? Então, uma das competências do professor é saber interpretar atitudes. Né? Às vezes você está conversando com 200 pessoas, mas tem uma pessoa que está dizendo assim, ele está em dúvida. Será mesmo? Né? Esse será mesmo foi dito com essa mão no queixo. Tá certo? Então, eu estou falando de algumas competências docentes, mas uma das coisas interessantes é que, quando a gente educa, você está desenvolvendo competências. Então, podemos pegar as competências do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, do velho Enem. Eu fui um dos elaboradores do velho Enem. Não tenho nada contra o novo, mas eu fui do velho Enem. Nós tínhamos 5 competências. Domínio de linguagens, domínio das formas contemporâneas de linguagem, que, aliás, é uma competência que está na Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, aliás. A segunda era a compreensão de processos, fenômenos, manifestações sociais, fenômenos, processos científicos, tecnológicos. A terceira é o enfrentar situações-problema. A quarta era construir argumentações, ou interpretar argumentações. E a quinta era fazer proposições solidárias em situações diferentes de conflito e tal. Ora, se nós pensássemos, eu peguei essas 5 porque, já que estão falando de competência pode ser qualquer coisa. Eu peguei 5 que assim estão... O novo Enem combina essas 5 competências com 9 itens por área de conhecimento, que dá aquelas 45 dimensões ou habilidades. Digamos que nós queiramos que os nossos alunos tenham essas competências. Por exemplo, de aprender de usar as formas contemporâneas de linguagem. Ora, só tem um jeito da gente aprender uma linguagem. É usando a linguagem.
Eu falo meia dúzia de línguas, por quê? Porque eu vivi numa meia dúzia de países, convivi e tive que falar. Senão não tem jeito, ninguém aprende o que não faz. Não adianta contar. Então, em que circunstância uma criança pode aprender a conviver amorosamente, fraternamente com outro? Se ela tiver condição de convívio. Se ficar todo mundo sentadinho, seja diante de um quadro negro ao longe, ou seja, diante do seu tablet, e não conviver com o cara ao lado, esse convívio não está dado. E, às vezes, e eu estou lidando com gente que lida muito com criança mesmo, e não com os meus alunos, que já têm 20 e tantos anos, às vezes, nós estamos fazendo, sim, uma construção social, afetiva, emocional, junto com o cognitivo, junto com o saber das coisas, com o saber reproduzir coisas. E quando a gente fala de dominar linguagens, dá a impressão que eu estou falando de português. Não é verdade. Linguagens são linguagens da ciência, são linguagens da matemática, são linguagens em diferentes dimensões. Que se você não aprender isso como linguagem sua, você aprende para passar na prova e esquecer com a graça de Deus, Nosso Senhor, porque eu não vou usar nunca mais, não é coisa minha, tá certo? E eu tenho uma porção de exemplos de algibeira, né? Se quiser, eu trago aqui linguagens que ensinaram para vocês, vocês esqueceram. Eu estou falando de vocês mesmo. Aprenderam na escola, depois esqueceram com a graça de Deus, porque não foi aprendido como linguagem, foi aprendido como coisa dos outros. Deixa eu ver se eu tiro um exemplo da algibeira. Logaritmo. Todo mundo aqui aprendeu logaritmo, todo mundo completou o ensino médio, etc. Tá certo? E aí? Quem usa logaritmo aqui? Ele usa. Professor de matemática, quem sabe? Pronto, tá certo? Mas vamos ver que quem não aprendeu o logaritmo como linguagem não compreende nem o noticiário das 8. Nós estamos, nesse momento, traumatizados por um terremoto. Todo mundo há de estar traumatizado por um terremoto. Tá certo? O terremoto principal foi 7 pontos, quase 8 na escala Richter, tá certo? E o secundário em torno de 6, etc. O 6 é pouco menos, pouco mais da metade de 8, né? Não. O 8 é 100 vezes mais forte do que o 6. 100 vezes mais forte. Por quê? Porque a escala Richter é logarítmica. E, portanto, eu estou comparando 10 à potência 6, que é 1 milhão, com 10 à potência 8, que são 100 milhões. Então, se você soubesse que a escala Richter era logarítmica, teria uma outra compreensão do que são os abalos secundários, os abalos principais, etc. Por que não se sabe? Porque muitas vezes o professor de matemática ensina o logaritmo é uma das operações inversas da potenciação. 10 vezes 10 vezes 10 é 10 ao cubo, que é 1000. Raiz cúbica de 1000 é 10. Log de 1000 na base 10 é 3. Ahá, tudo bem, passei na prova e esqueci, porque eu não aprendi logaritmo como linguagem minha para utilizá-la. E eu tenho o logaritmo no pH. Você usa minha maquiagem tem o pH da pele e tal, não sei o quê. O que é o pH? É o potencial hidrogeniônico. Também já aprenderam, esqueceram, porque né, pH, química, não era da minha praia e tal. P minúsculo, H maiúsculo. Potencial hidrogeniônico. O que é isso? É menos o logaritmo da concentração de íons de hidrogênio. Também aprendemos, também esquecemos, porque não é coisa nossa. E se você toma uma água mineral,
costuma estar no Brasil entre 4 e 9. As mais alcalinas que eu tomei é um 8, tanto. Já tomei uma 9,4 no norte. E 4 é uma água ácida. Nem essa compreensão básica do que significa o pH, as pessoas porque não aprendem como linguagem sua. Ora, história, geografia, essas coisas todas também compreendem, significam linguagens. Linguagens que a gente pode falar para compreender as coisas. Então, eu estou dizendo isso por conta da primeira competência, que é o domínio de linguagens. Como é que uma criança aprende uma linguagem? Usando essa linguagem. E uma boa aula, a criança usa a linguagem. E é preciso permitir que ela fale, que ela se expresse. E depois que ela escreva, que ela leia. Mas o que ela escreve e lê tem que lhe ser significativo. Porque senão você escreve, só que escreve transgênico, direitinho, com circunflexo no E. E sabe o que está escrevendo? Geralmente não. Porque o transgênico fica só para constar, tá certo? E escrever certo não é escrever só com... é saber o que está escrevendo. Né? Teve uma projeção no fim da fala anterior sobre o Paulo Freire, de quem eu fui muito amigo. Paulo tinha esse conceito da leitura de mundo. Não é preciso só ler, é preciso ler o mundo, né? Saber interpretar o mundo com as coisas que a gente... Então, as ciências, ou a matemática, o logaritmo, ou o transgênico, são expressões para a compreensão do mundo. Então, eu já estou falando da competência 2 do Enem. Como é que a gente faz formação continuada nas nossas escolas de maneira a suprir essa trágica deficiência da formação inicial? Tem uma porção de jeitos. Um deles, por exemplo, é pensar no desempenho mediano da escola. As escolas hoje têm acesso à sua avaliação sistêmica. Ou o Estado, o município pode fazer isso às vezes, ou mesmo a nação, Prova Brasil, Enem. Tem uma porção de critérios pelos quais você pode verificar o desempenho da escola. Hoje é possível até ver o desempenho de turmas. Tá certo? Você tem... Ora, isso pode ter usos muito equivocados, para começo de conversa. Se eu uso o Enem para fazer ranqueamento e propaganda de escola, eu sou contra. Tá certo? Desenho, o Prova Brasil, etc. Isso tudo tem que servir como diagnóstico. Se a gente for capaz de olhar a contrapartida do diagnóstico, então o exame valeu para alguma coisa. Tá certo? Então, se eu fizer, o dia que eu fizer, eu vou ver se a semana que vem eu acho um tempinho para isso. Fizer um check-up e descobrir que o meu triglicérido está lá em cima, e eu sou chegadinho num doce, a linha de cintura mostra isso, tá certo? Então, eu tenho que dizer, bom, eu tenho que maneirar, tá certo? Triglicérido e tal, não sei o quê. Por quê? Bom, porque as veias da gente, tá certo? Podem ser obstruídas, tá certo? Então, eu estou falando de ciência não é porque eu sou chegado na ciência, eu sou cientista, eu virei educador, mas, em suma, o conhecimento que a gente desenvolve, ele pode servir para a gente cuidar da própria saúde ou das crianças com as quais a gente lida, para interpretar um exame médico. Como é que... E eu estou falando aqui com gestores de escola, tá certo? Como é que a gente diagnostica a escola com a qual nós estamos lidando para promover uma formação continuada dos nossos professores? Porque se nós não fizermos isso lá, não vai ter faculdade nenhuma para fazer essa formação continuada. Tanto quanto a inicial, a formação continuada tem que ser feita na escola. O que poderia ser isso? A educação, eu já mencionei a brincadeira
do protagonismo, da direção de cena ou da produção, todo momento educativo tem uma dimensão teatral indiscutível. E a gente negar essa dimensão teatral do processo educativo é uma tolice. Mesmo essa nossa relação aqui. Tá certo? Eu não estou fazendo um stand-up show, não é essa a minha ideia, tá certo? Mas há uma dimensão teatral no que nós estamos fazendo, nós estamos vivendo. E é preciso a gente compreender cada um, como coadjuvante e protagonista desse cenário. Né? Pode parecer que aqui tem uma pessoa trabalhando e uma porção de gente ouvindo. Não. Nessa sala há 2 centenas de pessoas trabalhando. Cada uma do seu jeito. Se nós, professores, não tivermos consciência disso, que cada criança ao nosso lado está trabalhando no sentido de estar se construindo, está fazendo, se produzindo, a gente já está equivocado. Então, talvez uma coisa importante de formação continuada pudesse ser uma oficina de teatro conduzida na escola, num conjunto de escolas. Está certo? Oficina de teatro mesmo, você tem um script, você tem personagens, você tem interpretações, está certo? Então, claro, eu não estou exatamente interpretando aqui, senão a mim mesmo, porque, como eu estou entre amigos, não preciso fingir nada. Posso contar a história do meu neto, posso discutir essas coisas todas, mas eu acho que, e me dirigindo com gente que dirige escolas, dirigindo com gestores de sistemas escolares ou de escolas, não é fácil a nossa tarefa de diagnosticar e reconduzir e orientar escolas. É muito difícil. Primeiro, porque lidar com gente é lidar com sensibilidades diferentes, com visões diferentes, administrar todo tipo de conflito. E, às vezes, mais grave do que isso, lidar com quem não gosta do que está fazendo. E aí a coisa é feia. Né? Então, eu estou falando do que eu não entendo. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando muito melhor do que eu. Portanto, eu tenho que ter essa consciência para promover os conhecimentos que vocês têm e que eu não tenho, e, por isso, não fingir que sei mais do que vocês do que eu estou falando. Vocês vivem, vocês estão na frente de batalha, por assim dizer. Tá certo? Eu estou na retaguarda. Né? E a frente de batalha é muito mais complicada do que a retaguarda. Né? Então, está diante de uma escola. E escola são coisas muito diferentes. Vamos pensar a cidade de São Paulo, que eu conheço um pouco mais de perto. Eu tenho visitado o Brasil inteiro, mas e gostado muito disso. Há lugares em que a vida está mais bem organizada, as escolas estão mais bem geridas, em média, e a gente olha um sistema. Por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina está... E não se trata só de desempenho, Prova Brasil, notinha, etc. É um estado com um nível de organização social e cultural melhor que a média brasileira. E muito melhor que a média brasileira. Então, é uma bruta responsabilidade conversar com vocês que estão, em média, bem melhor que a média no Brasil. Agora, escola e escola são duas coisas muito diferentes. Você pega uma escola que está no meio de uma favela ou de uma comunidade, todo mundo morando ali perto. É diferente de estar uma escola de passagem, em que as casas estão longe, reunir as famílias, Então, eu estou dizendo, conduzir escolas são coisas muito diferentes. Às vezes você tem uma comunidade em condição social de risco e é preciso lidar com a sala de aula atento para o que está acontecendo ali. Né? Às vezes você tem diante de você 30 crianças, saiba que tem 5 ou 6 que são espancadas, 2 ou 3 que foram abusadas sexualmente e estão ali na sua sala de aula. Não é hipótese.
E, portanto, o que quer que você diga ou faça, conviva, tem a ver com lidar com essa variedade humana. Nem sempre, grife-se, nem sempre a professora tem consciência disso. E, às vezes, uma expressão para lidar com uma certa criança pode trazer um preconceito, pode expressar um preconceito. E, às vezes, quando a gente é capaz de sinalizar coisas que expressam preconceito, que são segregadoras, etc., nós estamos fazendo a melhor forma de formação continuada do professor. Quer dizer, identificar olhares, práticas, etc., que são incorretas do ponto de vista da compreensão do mundo e sinalizar incorretamente. Eu estou falando de competências num sentido muito geral do termo e propositadamente. Eu mencionei, por acaso, competências matemáticas, tá certo? Mas eu também estou falando em competências socioemocionais ou socioafetivas que, para lidar com crianças, são tão ou mais importantes quanto as competências matemáticas. E, às vezes, por falar em matemática, a gente traumatiza definitivamente alguém com relação à matemática, tá certo? Que tem de gente que diz, eu não tenho jeito para matemática. Não é que não existe isso de não ter jeito para matemática. O que tem é que você foi traumatizado por um maltrato, pretendendo que todo mundo adquira no mesmo ritmo a capacidade de abstração. Os ritmos de aprendizagem são diferentes. E a boa escola é a escola que respeita essa diversidade de ritmos. Outra coisa que pode ser um bom objeto de formação continuada na escola. Quer dizer, como é que eu trabalho com turmas heterogêneas? Primeira coisa, todas as turmas são heterogêneas. Grife-se isso. Não existe turma homogênea. Turma homogênea é só se você construir artificialmente, o que é lamentável. A gente tem que trabalhar com a heterogeneidade. Eu vou dizer como é que eu faço isso nos meus cursos. Primeiro dia de aula, entra a turma, antes de eu apresentar, eu tenho um programa de umas 8 páginas, que é a minha produção do curso. Quem quiser me manda um e-mail, eu mando para vocês meu programa de curso. Não me custa nada, é um cliquezinho no computador, eu passo. Capaz até de eu ter no meu pendrive, se alguém quiser, eu baixo. Primeiro dia de aula tem uma prova inicial, é uma espécie de prova final no primeiro dia. O que eu faço com isso? Eu conheço os meus alunos, conheço níveis. Tem gente que não precisava nem do curso, está lá em cima, chegou pronto. Outro que tem fragilidades. Eu vou ensinar a história da física do século XX, história da física moderna. Tem aluno que mostra claramente na incisão que ele tem uma ideia muito frágil da física quântica ou relativista. E outros que estão nadando de braçada. Ora, lidar com essa diversidade é produzir grupos coerentes em que eles aprendam junto, tá certo? Então, se a gente for capaz de fazer um diagnóstico de entrada, isso ajuda muito. Ajuda muito. E é preciso ensinar os professores a fazer o diagnóstico de entrada. A criança pode estar no 3º ano e está iletrada ainda. E você tem um grupo que está no 3º ano e já está lendo tranquilamente. Lidar com essa diversidade é muito importante. Significa que o já está lendo muito bem é mais inteligente? Não. Às vezes, um garoto muito inteligente, brilhante, vai aprender a ler bem mais tarde, porque ele tem uma outra estrutura de aprendizado e é assim que é a vida. Então, são competências importantes que a gente precisa desenvolver com os nossos professores. Não adianta simplesmente discursar para eles sobre isso. É preciso mostrar como isso é possível. E hoje há muito bons filmes, né? Videogravações, para usar uma palavra mais, em que se mostra boas aulas. A formação continuada tem que fazer uso, sim, dos recursos modernos. Você pode mostrar boas aulas e péssimas aulas e compará-las, e deixar que o professor se forme de um jeito que, na sua formação inicial, ele não viveu.
vou fechar dizendo uma coisa. É muito mais fácil o que eu estou fazendo, que é discursar sobre isso, e o que vocês estão fazendo, que é lidar com a realidade, com a variedade dos professores e professoras, que às vezes chegam à escola com a morte na alma, porque contas por pagar, problemas familiares, problemas de saúde, etc., e às vezes despejam na escola a sua fragilidade, e isso é assim mesmo que é. E é com seres humanos reais que a gente lida, e é com seres humanos reais que essas professoras e professores vão lidar nas suas salas de aula. Se a gente aprender a fazer isso, já terá aprendido bastante. E não tem solução mágica, não tem... Eu suponho que vocês gostam do que fazem. E, portanto, vocês devem fazer esse serviço melhor do que eu sou capaz de sinalizar. E eu peço desculpas por falar de muitas coisas das quais eu entendo muito menos do que vocês. E muito obrigado. Pessoal, nós temos 10 minutinhos para perguntas. Alguém tem interesse em fazê-las? Teria muito gosto em conversar um pouquinho mais com vocês. Eu queria o seu contato, e-mail. Menezes, com Z-E-S, Menezes, @ IF, de Instituto de Física, .usp, de Universidade de São Paulo, .br, de Brasil. Menezes, @ if.usp.br. Como eu viajo muito e nem sempre estou abrindo as coisas, pode ser que eu demore um pouquinho, 2 dias e tal, para responder, mas mais do que isso, não. Bom dia, professor. Eu digo bom dia porque nós não almoçamos ainda, né? Já passou de meio-dia. Vai uma pergunta, eu sou o professor Elson, vai uma pergunta de um formador de professores de física para outro formador de professores de física. Eu trabalho no Instituto Federal aqui exatamente nessa área, e atualmente estou exercendo a função de secretário. Mas me preocupa muito na questão da formação, não na formação continuada, mas na inicial, na qual nós trabalhamos, a questão da vivência do nosso professor com a sala de aula. Então, eu queria que o senhor dissesse um pouquinho, ou falasse um pouquinho para eles sobre algumas experiências que a gente tem visto por aí. Eu não sei se o senhor viu algumas mais que eu, tais como o PIBID, né, que fazem com que nós tenhamos a presença do professor em formação cada vez mais em sala de aula. Talvez fosse uma solução para as outras áreas e para os outros níveis também. Eu passo para você. Eu sou entusiasta do programa PIBID. Desde que ele surgiu, eu tenho um assento no Conselho da CAPES e, portanto, lá eu tenho promovido o PIBID quanto posso. Inicialmente ele era só para as federais, eu empurrei para que as estaduais também pudessem assumir. Então, eu gosto muito do programa. Ele está na direção correta porque ele aproxima o centro formador da escola. Ele ainda é insuficiente. Ele deve estar entre 70 e 100 mil bolsas, precisaria ter muito mais, e as bolsas são pequenas, e ele ainda tem um problema, e a formação de professores tem um problema que eu não sei como resolver ainda. Eu vou dizer qual é. Eu vejo 2 problemas graves na educação brasileira. Um, eu já apontei na minha fala, que é uma formação inicial feita longe da escola, que o PIBID vai na direção correta. A outra é que carreira de professor e de professora é ficar velho. Não tem carreira. O único jeito de você melhorar na carreira é deixar de dar aula, vira gestor, vira coordenador, etc., diretor, tá certo? Mas precisaria ter carreira, sim. Eu tenho uma proposta para resolver esses 2 problemas. O professor, que cuja excelência é reconhecido na escola, porque ele alfabetiza bem, ele tem um bom contato com os alunos, etc., ele poderia se tornar um tutor de formação inicial ou continuada. Se ele melhora ainda, ele pode ser um formador e pode ter um mestrado profissionalizante, etc., não para sair da escola, mas para ficar na escola como formador inicial.
Então, veja, se nós tivéssemos formação inicial de fato na escola, nós teríamos todo o centro formador, necessariamente teria que ter algumas escolas como suas escolas de referência, por cuja qualidade responde. Hoje o aluno vai fazer estágio para falar mal da escola. Não, tá certo? Ele tem que ser corresponsável pela qualidade da escola. Tá certo? Então, o PIBID vai na direção correta, mas ele é ainda insuficiente. Eu gostaria que tenha uma carreira de professor na escola, em que você vai melhorando de desempenho sem precisar sair da escola. Eu já formei dezenas de mestres ou doutores. Como eu gosto da escola, eu pego... E quando ele vira doutor, ele sai da escola. O único cara que eu sei que virou doutor e continua na escola de base é meu filho mais novo, que fez doutoramento em ensino de arte e continua dando aula na escola de base. Não sei por quanto tempo, talvez já ele seja seduzido por uma universidade e vá-se embora. Agora, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é preciso, sim, suprir isso. Agora, um outro jeito, e eu tenho tentado fazer isso nos cursos que eu ensino, é fazer com que os meus alunos deem aula para os seus colegas e para mim, e eu viro aluno deles, como eu faço nesse curso que eu vou ensinar nesse próximo semestre. Professor, sou professora Regina, estou como secretária de Educação, sou professora do Estado. Talvez tenha respondido um pouco a minha angústia, nem vou dizer pergunta, mas a angústia minha e que penso ser de muitos e quase todos os secretários de Educação. Na sua última fala, o senhor coloca... não é fácil a tarefa de diagnosticar e orientar os caminhos das nossas escolas. E, na última frase, tem professores que trazem a morte para a sala de aula. Na verdade, o senhor já colocou duas saídas ou caminhos que se tem. Mas não será a academia também responsável por esta formação ou não formação desses seres que têm que ser especiais? Qualquer um poderia ser para qualquer coisa, desculpa a minha fala ignorante agora, mas professor não poderia ser. Não poderia, né? Porque trata da formação da alma, da cabeça, do corpo de outro ser humano, né? Então, não é a academia. Falo-te isso porque eu tenho uma menina fazendo história, minha filha, aqui na UDESC, que faz o PIBID. E eu não sei se isso não está desapaixonando-a da sala de aula, né? E olha que ela gosta disso. Então, não é a academia, será, que deveria ser um pouco mais, não sei se o adjetivo dura, mais pragmática, mais para a formação desses seres tão especiais que são os professores? Eu gostaria de responder que sim, porque aí nós saberíamos um lugar para resolver o problema. Infelizmente, não vai ser desse jeito que nós vamos resolver o problema. Infelizmente, porque se fosse era mais fácil, tem muito menos academia de escolas, etc. E eu estou convencido de que a revolução vai ser feita na escola. E a academia vai aprender com a escola. Onde eu estou vendo experiências muito bonitas sendo realizadas, eu digo, eu vou à escola, não é para ensinar, eu vou para aprender, é lá na base. Lá na base. Às vezes você tem um grupo de mulheres, aquela diretora, aquelas 4 ou 5 professoras que seguram a barra, que fazem a escola funcionar. Então, quando você tem esse corpo de gestão, a escola, os demais são até constrangidos para funcionar direito. Como é que a gente produz isso? Não é muito mágica, não. Tem uma coisa do envolvimento, de eu gostar do que está fazendo. Mas tem também o pertencimento. É uma palavra esquisita, mas eu acho que vocês já vão entender. Se você tem um grupo de professoras que, de fato, pertencem à escola nos 2 sentidos, eu sou dessa escola e essa escola é minha, esse sentido de pertencimento faz toda a diferença. E quer saber? A academia não tem pertencimento. Na academia tem uma carreira artificial,
de publicar artiguinho na revista Qualis não sei quantos, formatada por isso. Se você dá ou não uma boa aula, você conta até contra você, porque você tem que ser um pesquisador abstrato, apartado da realidade, inventando aquela coisa mergulhada no seu umbigo. Não conte com a academia para essa transformação. A academia vai aprender com as boas escolas ou não vai aprender nunca. Eu estou falando isso porque eu tenho 40 anos de academia, ou mais, está certo? E, portanto, nós estamos fazendo a revolução na base escolar. Então, é no seu domínio que a revolução tem que ser feita. E a academia vai acabar aprendendo. Nós produzimos universidades e faculdades muito apartadas da educação de base. Isso é um dos dramas da educação brasileira. E não nos iludamos de que eles vão vir e nos ensinar o que fazer. Há, sim, gente muito boa nas universidades, eu espero contar entre elas, está certo? Que são sensíveis para a educação e estão indo para a escola, participando dessas coisas. Nós temos pelo menos um século de muito bom pensamento educacional, né? Você pensar John Dewey, certo? Jean Piaget, Vygotsky, Freire. Nós temos muito bons educadores do século XX que nos deixaram, Emília Ferreiro, e tanto, nos deixaram um belíssimo legado. Agora, é preciso pôr esse legado em prática. Tem gente que detém esse legado na universidade e tem proximidade com a escola. Esses vão ser os nossos parceiros. Eu digo nossos porque me sinto muito mais na base escolar do que na academia. Né? Lá é só a minha base de trabalho, e é junto da escola, com vocês, que eu tenho aprendido mais. Eu digo isso não para desestimulá-la, mas para dizer, o trabalho não conte com os demais. Tem que ser feito lá na escola, na base escolar, e puxar um outro acadêmico para ir lá ver como é que se faz o serviço. Bom dia a todos e a todas. Eu só queria me manifestar para expressar ao professor Menezes esse sentimento que nos invade de alegria ao ter a sua participação aqui conosco neste congresso da Undime, parabenizando aqui a professora e secretária municipal de educação de Chapecó, a nossa presidente da Undime, a professora Astrid, que nos oportuniza, nesse congresso, ter a grata satisfação e alegria de ter o senhor aqui conosco, nos inundando, né, com esse pensamento humanístico, não é, com essa ideia alvissareira, com esta vocação militante que eu acho que a gente precisa, de vez em quando, parar tudo o que a gente está fazendo na gestão e na docência para ouvir as pessoas, porque a gente fala mais do que a gente ouve. E ao ouvir o senhor aqui hoje de manhã, como outros companheiros que aqui já estiveram também, mas a sua fala é uma fala que penetra na alma da gente, como educador que nós somos. E isso serve de seiva, serve de alimento para alimentar o nosso espírito, a nossa intelectualidade e essa nossa vocação tão militante pela educação. Então, eu queria só expressar, eu acho que em nome de muitos que estão aqui, porque, não é, quando o professor Menezes fala, ele entra na alma da gente, e aí dá vontade da gente não sair da sua fala e não se divorciar da sua pessoa. Obrigada. Pois veja só que contradição, né? A única coisa que eu disse aqui com mais ênfase é que vocês são importantes e que é vocês que vão fazer a revolução, não nós na academia. Agora, eu acho que essa é uma coisa, essa é uma competência que os professores precisam ter. Valorizar cada ser humano. Né? Então, vamos pegar esse ser humano aqui, tá certo? Que aqui é ao meu lado. Imagine que esse ser humano é muito mais complexo do que uma galáxia. Você tem tantas ou mais células quanto estrelas numa galáxia. E cada uma das suas células, cada uma delas, é mais complexa e mais singular que cada uma das estrelas da galáxia. Estrela não tem o DNA nuclear, e as estrelas são todas muito parecidas.
elas só são definidas pelo tamanho e pela massa, o que vai dar a sua vida previsível, tá certo? Então, estrelas muito grandes, tá certo? Morrem logo. Explodem em supernovas, né? Estrelas pequeninas vão murchando, como as estrelinhas marrons, né? Ficam as anãs marrons, etc. E tem um diagrama, Hertzsprung-Russell, um diagrama de estrelas que são tediosamente parecidas. Agora, não existe ninguém no mundo, ninguém, se você não tiver um irmão gêmeo, um univitelino, que tenha as mesmas informações genéticas que você, e como nós somos seres de cultura, ninguém, absoluto, no universo inteiro, é distantemente parecido. Então, a unicidade de cada ser humano, e esse ser humano mais próximo de mim é que eu tomei como exemplo, é uma das coisas mais importantes para ser contada. Você é único. Você não é mais um, você é um mero número, você é único. Agora, quando nós, além de únicos, somos educadores, então aí é mais importante ainda, né? Porque você está construindo a variedade de culturas que cada um terá, e terá diferente do outro, porque geneticamente é diferente, culturalmente é diferente. Essa coisa da singularidade de cada ser humano, eu acho que é a coisa mais bonita da gente ser educador. A gente poder reconhecer isso, né, e apreciar isso. E não lamentar isso com preconceito. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Que bom que nós somos diferentes. O pesadelo seria se acordar e olhar no espelho a mesma cara que você vai ver o dia inteiro, todos iguais, toda a mesma idade, coisa horrorosa, né? O bom mesmo é a variedade. Gente, estamos todos nós com fome, vamos almoçar, e a gente papeia um pouco mais durante o almoço, vamos almoçar com vocês. Muito obrigado.